Olá, Nuski, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia. A aula de hoje será sobre os povos indígenas da Amazônia. Vamos à aula? Antes da chegada dos colonizadores portugueses, as terras amazônicas eram ocupadas por vários povos indígenas. Estima-se que nessa época havia mais de 5 milhões de indígenas habitando o atual território brasileiro. Atualmente, segundo o censo do IBGE de 2022, o Brasil tem 1.700.000 indígenas e mais da metade deles vive na Amazônia Legal. Ao longo do processo de ocupação do território brasileiro, várias tragédias marcaram a vida dos povos indígenas: escravidão, doenças, perdas de suas terras, massacres e outros males que quase levaram esses povos à extinção. Como na região amazônica, o contato e a ocupação por parte dos colonizadores europeus ocorreu em geral mais tarde do que nas terras de outras regiões, muitos povos indígenas continuam conservando integralmente suas culturas e tradições. Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, muitas de suas terras foram invadidas e tomadas para a construção de rodovias. Projetos minerais e agropecuários também ocuparam essas áreas. Atualmente, muitos indígenas vivem em terras demarcadas pelo governo, a maior parte delas concentrada na Amazônia Legal, onde vivem aproximadamente 170.000 indígenas, ocupando 20% do território amazônico. Nessas reservas, procura-se proteger a cultura dos povos indígenas. Mesmo assim, são comuns conflitos nessas áreas. Muitas vezes acarretam morte ou expulsão de alguns grupos. Esses episódios são provocados em geral por poceiros, grileiros e alguns proprietários de terra que não reconhecem os direitos desses povos que são garantidos por lei. Embora estudos revelem que a população indígena vem aumentando 3,5% ao ano, muitas etnias como a dos Yanomami tendem a reduzir sua população. No final da década de 1980, milhares deles morreram devido à malária. Entre as principais dificuldades dos povos indígenas na atualidade estão manter e garantir os direitos já adquiridos e lutar por outros que ainda precisam ser conquistados. Além dos indígenas, os caboclos são os principais representantes da população amazônica. O caboclo é uma denominação exclusiva do tipo humano, característico do espaço rural amazônico, sobretudo o ribeirinho. A família ribeirinha vive na floresta, às margens dos rios e igarapés da região. Antes da chegada dos europeus ao continente sul-americano, a região amazônica era habitada por diferentes povos que estavam dispersos pelo território. A chegada dos colonizadores alterou de forma definitiva a vida das populações nativas. O modelo de ocupação implementado pelos europeus deu início ao processo de devastação e extinção de espécies vegetais e animais da região. O extrativismo foi a atividade econômica que impulsionou essa ocupação. Durante o período colonial, as chamadas drogas do sertão, que nada mais eram do que os produtos da floresta, representavam o grande interesse da Europa na Amazônia. A exploração desses produtos era realizada mediante trabalho forçado dos indígenas. Os rios da região serviram como estradas fluviais para os colonizadores. A partir do século XVII foram instaladas diversas fortificações ao longo do rio Amazonas e de seus afluentes para garantir a posse da região à coroa portuguesa. Diversas companhias religiosas fixaram-se na região amazônica com o objetivo de catequizar os nativos. Assim, nos fortes e nas missões estabeleceram-se os primeiros povoados e vilas. A partir de meados do século XIX, teve início na região a extração do látex, matéria-prima para a produção da borracha. A seringueira, árvore da qual se extrai o látex, passou a ser alvo dos exploradores. O ciclo da borracha no Brasil estava associado à necessidade de produção para os mercados internacionais, pois se iniciava na época a indústria de pneus e de automóveis norte-americana e europeia. A extração do látex trouxe algumas mudanças econômicas e sociais, pois muitas pessoas migraram para a Amazônia, principalmente os nordestinos. A seca e o fracasso da produção agrícola em muitas áreas do Nordeste acabaram liberando a mão de obra para a Amazônia.
O ciclo da borracha teve seu declínio com a exploração de florestas do Sudeste Asiático, que tomaram o lugar do Brasil na produção. Esse declínio fez muitos trabalhadores voltarem ao seu lugar de origem, o que afetou a economia local. Embora a Amazônia seja um complexo regional ameaçado pela crescente destruição ambiental, existem atualmente muitas comunidades, empresas e órgãos governamentais que atuam na exploração e no aproveitamento dos recursos da floresta de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Terminou a aula, tô saindo. Tchau, tchau.